Oi novamente, pessoal. Hoje comentar um pouco com vocês sobre a sociedade da República Oligárquica ou República Velha ou Primeira República. O termo varia um pouco, né? Então, assim, a gente tem diferentes situações, né, quando se trata da população do campo e a população das cidades. Nas cidades, a gente tem um crescimento do operariado, principalmente em capitais como Rio e São Paulo, porque nesses lugares, né, você tem o aumento das fábricas. Isso vai trazer um aumento da população empregada nesse setor da indústria, só que essas pessoas não tinham garantias trabalhistas, então tinha muita variação da jornada de trabalho, não tinha questão da segurança no trabalho. Mulheres eram afastadas simplesmente por engravidarem, porque não tinha licença maternidade, certo? Então, você tem um processo de exploração que lembra até aquelas primeiras fábricas lá da Revolução Industrial Inglesa. Pois bem, mas ainda assim, o número de operários em fábricas no Brasil era pequeno, certo? Você tinha, por exemplo, em 1920, dos 9,1 milhões de trabalhadores na ativa, 6,3 milhões estavam na agricultura, 1,5 milhões nos serviços e 1,2 na indústria. Ou seja, mais da metade continuava, né, trabalhando no campo. Certo? No campo, então, nem se fala. Né? No campo, então, tinha também várias formas de exploração. Então, muitas das vezes, os trabalhadores eram empregados em grandes lavouras, mas até sem receber salário em espécie. Às vezes isso poderia vir na forma de só de alimento mesmo, certo? E entre esses trabalhadores do campo também tinha imigrantes, assim como nas cidades. E esses imigrantes relatavam, inclusive, que sofriam até castigos, um tratamento parecido com o dos antigos escravos, certo? Pois bem, nesse período acontece também as reformas urbanas, certo? No caso do Rio de Janeiro, que era a capital da República, existia a ideia de transformar o Rio na nova Paris. Então a grande inspiração era Paris, da França. Por isso vai ser feita essa reforma urbana, mas de forma até autoritária, na medida em que a população não foi consultada. E, por exemplo, o Rio tinha alguns casarões do centro, e esses casarões, como já eram muito antigos, já estavam com a estrutura prejudicada, eles eram habitados por famílias pobres, famílias de ex-escravos. Esses casarões foram derrubados para fazer uma limpeza no centro do Rio de Janeiro. O que sobrou desses casarões, juntamente com as pessoas que moravam ali, também em alguns cortiços, né, é o que deu origem às primeiras favelas. Então, o pessoal expulso dessas regiões centrais vai formar as primeiras favelas no Rio de Janeiro. Tinha também uma preocupação sanitária, só que as práticas sanitárias, o higienismo, que é falado lá no programa Se Liga na Educação, ele era muito marcado por ideias deterministas. Como assim deterministas? Deterministas de um ponto de vista até racista, tá? De forma que as características raciais do indivíduo eram apontadas como causa ou como origem do comportamento da pessoa. Por isso aquela ideia do mulato malandro, né? Essas ideias que circulavam e que, de uma forma geral, tratavam o mestiço, o indígena e o negro de forma inferior. Para vocês terem uma ideia, tinha médicos daquela época que assinavam artigo afirmando que as mulheres brancas deveriam evitar colocar babás negras para amamentar seus filhos, porque senão passaria defeitos dos negros para a criança branca que amamentava-se na babá negra. Pesado, né? Terrível. Ainda tinha novas possibilidades de lazer ali, né? Os teatros, os bailes, só que isso não era para todo mundo, principalmente porque tinha a questão da renda, ainda eram formas de lazer caras, né? Mas também até a questão racial. Por exemplo, o Brasil não chegou a ter leis que separassem o espaço para negros e o espaço para brancos. Só que até por puro preconceito mesmo, alguns lugares não permitiam a entrada de negros. Então, na medida do possível, algumas comunidades, algumas irmandades de afro-brasileiros, né, vão formar os seus primeiros locais de lazer, para ser uma alternativa, já que eles não eram bem-vindos em espaços de predomínio branco. Ora,
Você imagina num Brasil que não tinha representação política para os mais pobres, praticamente nenhuma possibilidade, que não tinha política social. Então, isso vai levar à questão das revoltas, as famosas revoltas da Primeira República, tanto no campo quanto nas cidades. Uma das revoltas rurais mais famosas da Antiga República é justamente a Guerra de Canudos. Então, no sertão da Bahia, a população, cansada da exploração tanto do Estado quanto dos grandes fazendeiros, eles começam a se reunir em torno do Antônio Conselheiro, que era um religioso, porém ele não era um padre formado, vamos dizer assim, nem seminário. Então, eles vão formando uma espécie de sociedade alternativa, tá? Uma comunidade com suas próprias regras, uma comunidade, então, que não pagava impostos de um modo geral. Então, várias pessoas pobres começam a mudar para esse local, aumentando, né, o tamanho do Arraial de Canudos. Isso desagradou a Igreja Católica, porque o Antônio Conselheiro não era oficialmente da Igreja, desagradou grandes proprietários, desagradou o governo da Bahia. O governo da Bahia, por várias expedições, tentou destruir Canudos, mas não teve sucesso, até que precisou de reforços de outras regiões. Inclusive, tropas do sul do Brasil foram para a Bahia para enfrentar os sertanejos de Canudos. Outra situação aqui já das revoltas nas cidades, né? Por exemplo, na revolta da Chibata. Os marujos, que é, digamos assim, a base da marinha, eles se revoltavam diante das péssimas condições de trabalho e até da aplicação de castigos físicos. E hoje acredita-se que havia esses castigos físicos até porque quem que formava essa base da marinha? Muitas das vezes eram afro-brasileiros, né? Afrodescendentes, filhos de ex-escravos, filhos de negros libertos. Então, era comum aplicar-se o castigo das 200 chibatadas nessas pessoas. Essa série de situações a que eles estavam submetidos levou esses marujos a controlar alguns couraçados e fazer até disparos, né, contra o Rio de Janeiro, contra a capital, ameaçando prosseguir com esses disparos. Houve algumas negociações, o governo não cumpriu todos os acordos e muitos líderes foram presos, deportados após o final da revolta da Chibata. Na página 77 do PET, é solicitado que vocês façam então um quadro, né, comparando essas revoltas. Vocês podem fazer isso consultando o próprio PET ou analisando também o material do livro didático. Pela internet também é tranquilo encontrar as informações sobre as revoltas. Me chama a atenção aqui a Semana de Arte Moderna, que não foi exatamente uma revolta, né? Foi um processo ali em que buscou-se criar uma arte brasileira que não fosse tão copiada da arte europeia ou de outros países. Por fim, só queria comentar que esse material do governo vai chamar, né, esse período de liberalismo brasileiro. Mas me causa um pouco de estranheza o termo liberalismo brasileiro. O político, ele tem a ver com as liberdades individuais. Liberdade de imprensa, livre associação, liberdade religiosa. Isso existia no Brasil da Primeira República? Poderia até existir, mas para as elites, para um grupo minoritário. Né? Então, por exemplo, apesar de que o Brasil não tinha mais religião oficial, existem teses de doutorado que estudaram a região da Bahia, por exemplo, Salvador, em que havia muitas invasões da polícia, registradas em boletim de ocorrência, aos terreiros de Umbanda e Candomblé. Então, na prática, acabava acontecendo perseguições aí nesse sentido. Inclusive também jornais que faziam oposição a governadores chegaram a ser fechados. Então, essas liberdades individuais não funcionavam para todo mundo. Na questão do liberalismo econômico. No liberalismo econômico, o Estado não deve interferir na economia ou interferir o menos possível. Não é o que acontecia. O Estado tentava garantir o lucro, garantir a estabilidade dos cafeicultores. Foi o que a gente viu no convênio de Taubaté. Então, esse conceito de liberalismo brasileiro fica meio falho aí na questão dos pés.